os membros eleitos da Assembleia, os seus presidentes de junta. Vamos passar ao período antes da ordem do dia, começando pela apreciação e votação da ata da sessão anterior. Ela foi previamente distribuída, é de conhecimento de todos. Não sei se há alguma questão relativamente à ata, que foi distribuída, que está em votação. Não havendo nada, vamos pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Verificamos 3 abstenções, 4 abstenções. 4 abstenções, está a ata aprovada por maioria, com 4 abstenções. Vamos passar à leitura da expediente de informações da mesa. Eu recebi agora já a justificação de falta e a pedido de substituição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Comba, pelo vogal da Junta José de Vila Pouca Rodrigues, e também a justificação de falta por motivo de doença, de que não pode estar presente, o Sr. António Joaquim Mimoso de Moraes. Vou passar a palavra à primeira secretária, a Filomena Quintela, para ler o expediente. Passava a dar conhecimento da correspondência que chegou ao Secretariado da Assembleia Municipal no período de 23 de dezembro a 22 de fevereiro de 2013. Ofícios do Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, com convocatória para a reunião do Conselho Municipal de Educação e envio de documentos para a sessão desta Assembleia. Do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Caminha, com uma moção contra novos pórticos na A28, aprovada por unanimidade em reunião da Câmara de 23 de janeiro de 2013. E ainda do membro eleito, com pedido de justificação de faltas. Chegaram também convites do Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima e do Presidente da Associação Desportiva Os Limianos para a apresentação do livro Os Limianos e a História do Futebol em Ponte Lima. Do Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima e o Turismo do Porto e Norte de Portugal, Conferência de Imprensa de apresentação dos eventos Ponte Lima em Alta 2013. Do Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima para a sessão pública de apresentação dos resultados da iniciativa Presidente por um Dia, cerimónia de abertura da segunda-feira do Ambiente e Energia. Do Presidente da Câmara de Ponte Lima e do Presidente da Fundação Caminho de Santiago Pontevedra para a exposição de artes plásticas. Do Presidente da Câmara Municipal de Valença e do Juiz da Confraria de São Teotónio para as cerimónias comemorativas do feriado municipal. Do Diretor do Agrupamento Vertical das Escolas de António Feijó para a sessão de apresentação do agrupamento no âmbito da avaliação externa das escolas 2012-2013. Da Junta de Freguesia de Poiares para o Almoço de Reis. Da Direção do Grupo de Danças e Cantares do Neiva para os Cantares dos Reis. Chegaram também votos de boas festas de Padre Álvaro Sá, Padre José Gomes de Sousa, Presidente da Direção da Adega Cooperativa de Ponte Lima, Farmácia Brito, Subchefe dos Bombeiros Voluntários de Ponte Lima, João Malafaia, e do Subchefe Armando Rola. Da Direção da Associação Empresarial de Ponte Lima, do Presidente da Câmara Municipal de Cerveira e do Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez. Chegaram também as publicações Voz das Misericórdias, dezembro de 2012 e janeiro de 2013, da Associação, órgão oficial da Associação Portuguesa de Deficientes, a revista de fevereiro de 2013, e a revista Limiana e Van Dövre. Para a reunião de hoje, apresentaram justificação de falta o Presidente da Junta de Freguesia da Arca, e pedidos de substituição dos membros eleitos José Luís Rodrigues Fernandes, José Nuno Torres Magalhães Vieira de Araújo, Joaquim Costa Dantas, João do Nascimento Pereira da Mota, Elizabeth Maria da Costa Morgado Pires, Vítor Alberto Gonçalves Silveira, Adelino Tita de Moraes, Rosa Barros Santos e Paulo Alexandre Teixeira Moraes. Muito obrigado, Filomena. Só para acrescentar que me dirigiram pessoalmente pedidos de justificação que apresentarão posteriormente por escrito, Sr. Presidente da Junta de Arcozelo por razões de saúde de um familiar, do Sr. Membro eleito Fernando Abreu e também da membro
de mais um membro eleito, que agora não me recordo, que chegará depois posteriormente. Pedia se há alguma questão relacionada com a leitura do expediente. Não havendo e entrando entre o expediente e o próximo ponto da ordem de trabalhos, eu próprio queria dar nota à Assembleia que recebi uma carta enviada pela senhora Presidente da APACRA, a Associação Portuguesa de Produtores de Raça Minhota, que me envia para conhecimento que foi aprovado e foi publicado no dia 14 de fevereiro o caderno de especificação para a produção e comercialização de carne de bovino com rótulo de carne de raça minhota. Este era um projeto que há muito a APACRA perseguia e que agora vê contemplado. Com esta medida, valoriza aqui a produção de carne de raça minhota, não só em termos da sua produção, mas sobretudo no valor que passa a ter esta carne, que seguramente é muito bom para os produtores. Nessa medida, eu propunha que a Assembleia, depois, no final da discussão do período antes da ordem do dia, votasse um voto de reconhecimento e de regozijo pelo facto de esta associação ter conseguido esta garantia de origem para esta produção, de forma a que a Assembleia Municipal de Ponte Lima se associe a esta que é uma das associações que também com sede neste Conselho e que neste momento no Conselho também já tem um conjunto de produtores bastante significativo a produzirem carne deste tipo ou desta raça de bovinos. Passava então aos outros assuntos de interesse municipal. Pedia as inscrições primeiro dos senhores presidentes de junta de freguesia. Não vejo... o senhor presidente da junta de São Pedro de Arcos. Creio que não há mais nenhum senhor presidente de junta a fazer sinal. Pedia então aos membros eleitos para as inscrições para Cássio Pimenta. Estamos então dos membros eleitos a Cássio Pimenta, Filipe Lima, Aníbal Amorim, Manuel Barros e João Castro. Okay. Vamos então começar pelo Sr. Presidente da Junta de São Pedro de Arcos, tem a palavra. Senhor Presidente da Assembleia, respectivo da mesa, Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, colegas presidentes de junta, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. No dia 4 de fevereiro de 2013, o Executivo Municipal aprovou o concurso público e o caderno de encargos relativos à recuperação dos quartéis de Santa Justa. Trata-se, de facto, de um dia histórico para São Pedro de Arcos e um motivo de muito orgulho para mim, porque efetivamente me empenhei pessoalmente desde o início do meu mandato para que esta obra pudesse vir um dia a ser realizada. De forma que hoje venho aqui, Sr. Presidente da Câmara, não para perguntar, mas sim para responder. Em primeiro lugar, quero agradecer a Vossa Excelência e à equipa que o acompanha por ter finalmente conseguido o financiamento para esta obra, que aqueles que me conhecem, e Vossa Excelência, o Dr. Franklin, a Sra. Vereadora, que agora me está a escapar o nome, Estela Almeida, já nos honraram com a sua presença, sobretudo na peregrinação dos Cavaleiros. Conhecem muito bem o que Santa Justa e os quartéis representam para mim e também para a população da minha freguesia, e por isso uma palavra primeira de agradecimento para que finalmente este sonho se torne realidade. Uma palavra também de gratidão
para complementar aquilo que disse, até porque existe um pensador, um filósofo, que diz que o homem só é grato, só é grande na ingratidão. Eu quero deixar aqui esta palavra de gratidão, porque sei também que Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara, se empenhou para que, efetivamente, o financiamento fosse garantido e, por isso, queria deixar também aqui esta nota de gratidão. Porque isso irá representar a recuperação do património da freguesia, uma área que me é particularmente cara e que irá permitir que os quartéis de Santa Justa sejam recuperados, sejam transformados, sejam requalificados e acabem por dar uma dimensão ainda maior ao espaço arquitetónico, ao complexo arquitetónico que envolve Santa Justa. Por isso hoje eu sou de facto um orgulhoso Presidente de Junta, sobretudo porque quando às vezes me perguntam qual é a minha política, eu respondo, a minha política é o trabalho. E como o trabalho compensa, Sr. Presidente, muito obrigado. Uma outra nota que eu queria deixar, só para mudar de assunto, é que alguns jornais locais têm contado recentemente com a colaboração do professor João Carlos Velho, que nos tem presenteado com alguns poemas que são, de facto, de grande qualidade, de superior qualidade, tendo em conta a profundidade da filosofia da mensagem que encerram, porque servem para despertar consciências, porque nos ajudam a todos a refletir sobre o que fomos, o que somos e aquilo que poderemos ser. Sem desprimor para ninguém, para aquelas pessoas que também colaboram nos jornais locais, eu queria terminar dizendo que, de facto, o professor João Carlos Velho não pertence ao Clube dos Poetas Mortos, mas sim ao Clube dos Poetas Vivos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta de São Pedro de Arcos. Palavra para o Sr. Membro eleito Acácio Pimenta, a quem saúdo o termo de regresso a esta Assembleia depois de um período de ausência. Depois a seguir, Manuel Barros. Enquanto o Acácio Pimenta se desloca, há aqui uma questão que eu deveria ter dito inicialmente, o Filipe Lima veio-me chamar a atenção, é que, ao contrário do que já é habitual nestas Assembleias, nós já disponibilizarmos as gravações, é a última Assembleia, só há um ponto que ficou gravado por uma avaria, uma deficiência do equipamento informático, que agora já é um equipamento novo e que já tem sistemas de recurso caso haja uma falha. Portanto, já em princípio não voltará a acontecer isto. E há aqui depois uma correção na ata que o Filipe Lima nos chamou a atenção e que depois na intervenção ele dirá exatamente o que é. Cássio Pimenta, tem a palavra. Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras do Sr. Presidente pela minha volta cá aos trabalhos da Assembleia Municipal. Depois também, se me permite, Sr. Presidente, que também fiquei assim um bocadinho admirado com este belíssimo espaço remodelado de Ponte Lima, em que eu estou, de facto, muito satisfeito porque a minha terra ter mais um espaço para manifestações públicas desta qualidade. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhores Membros eleitos da Assembleia Municipal, Comunicação Social, Excelentíssimo Público. Os governos e os partidos da Troika querem privatizar os serviços de águas. Tem sido colocado permanentemente por nós nesta Assembleia Municipal desde o mandato de 2005-2009 a questão da água. Recordo o que dizíamos àquela data. Os presidentes de Câmara do Distrito de Viana do Castelo preparam-se para entregar a distribuição da água e o tratamento das águas residuais à empresa Águas do Minho e Lima. Alertávamos cada um dos limianos para os malefícios que esta negociata trará para os consumidores, colocando este bem público nas mãos de privados. A vida já demonstrou que onde a distribuição da água foi entregue aos privados, uma das consequências imediatas para as populações foi o aumento substancial do seu preço. E repito, o aumento substancial do preço da água, de um bem a que nós todos temos direito e que não é de ninguém, é de todos, quando este serviço é privatizado. Com esta medida, a gestão
distribuição, tarifas e trabalhadores passam a ficar da responsabilidade da empresa Águas de Minho e Lima, ao mesmo tempo que as câmaras municipais se demitem, deixando à mercê de políticas economicistas um bem de importância vital para as populações. Manifestamos veementemente, desde já, a nossa discordância e o protesto para caso a autarquia de Ponte Lima se envolva neste atentado a uma riqueza que é todos nós. Alertamos ainda os trabalhadores municipais e toda a população em geral que a autarquia de Ponte Lima, se vier a tomar tal medida, colocará em causa não só o património municipal, como hipotecará o nosso futuro, pois a água é um bem público e essencial para a vida das populações. Dizíamos ainda, a CDU entende que os interesses das populações do concelho de Ponte Lima, no que se refere ao abastecimento de água, saneamento básico e recolha de resíduos, apenas serão garantidos se for recusada a lógica comercial e impedida a entrega destes serviços a uma empresa, ainda de capitais públicos, mas que, como já aconteceu no passado recente, ameaçada com a sua venda a capitais privados. Agora, em 2013, o Governo e os partidos da Troika querem privatizar o serviço de águas, preparam-se assim para dar mais um passo na sua política de entrega ao setor dos setores básicos e estratégicos da economia, bem como dos principais recursos naturais, aos grandes grupos económicos nacionais e estrangeiros. Com a sua proposta de lei, pretende eliminar os últimos obstáculos que impedem o controle total por entidades privadas dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. O Governo, com a sua proposta, pretende escancarar uma porta que foi sendo aberta paulatinamente por sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS. A água não é uma mera mercadoria, é um bem indispensável à vida. O acesso à água é um direito fundamental que é posto em causa com a privatização dos serviços de águas. Por isso, defender esse direito fundamental implica recusar liminarmente a privatização do setor. O atual Governo, suportado pelo PSD e CDS-PP, pretende acelerar o processo de entrega do serviço de águas e resíduos aos privados, fundindo os sistemas multimunicipais e neles integrando os sistemas em baixa para, ato contínuo, os concessionar ou subconcessionar aos grandes grupos económicos nacionais e internacionais que atuam nesse setor. Da privatização dos serviços de águas e resíduos que o Governo PSD, CDS-PP pretende levar a cabo, resultará um aumento brutal das tarifas de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, como ficou bem patente das recentes declarações do Presidente do Grupo Águas de Portugal. Tais aumentos das tarifas dos serviços de águas e resíduos somar-se-ão aos aumentos já verificados noutros serviços públicos, resultantes dos compromissos assumidos pelo Partido Socialista, pelo PSD e CDS-PP, com a Troika, no âmbito do Pacto de Agressão, contribuindo para o empobrecimento ainda maior da população. Para que se saiba, dentre os Estados-membros da União Europeia, os serviços de águas são exclusivamente públicos na Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Áustria. Na Holanda, para garantir essa situação, para que essa situação não se alterar, o Parlamento aprovou, em novembro de 2004, uma lei que veda ao setor privado o acesso aos serviços de abastecimento de água. Depois de uma onda de privatizações nos anos 90, a tendência predominante e crescente desde 2003 tem sido a remunicipalização por imposição das populações. Das inúmeras remunicipalizações em todo o mundo, contam-se diversas em França, a sede das duas maiores multinacionais da água, onde, em Paris, o abastecimento de água foi remunicipalizado em 2010. Considerando que a água é um bem essencial que deve ser gerido unicamente por organismos públicos, na ótica de um serviço público e não na ótica da obtenção do lucro, rejeitando a visão mercantilista e economicista do Governo, da qual só resultará o agravamento brutal dos preços dos serviços de águas e resíduos, assim como a deterioração da qualidade destes serviços. Considerando que a água é um recurso fundamental para o desenvolvimento do país, os eleitos abaixo-assinados da CDU apresentam, nos termos regimentais aplicáveis, a seguinte sugestão ao município.
que faça chegar ao Poder Central a sua total oposição à privatização da água e que seja vedado a empresas privadas e a outras entidades da mesma natureza o acesso às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos. Muito obrigado. Muito obrigado, Cássio Pimenta. Palavra para Manuel Barros, depois a seguir Aníbal Amorim. Queria solicitar ao Sr. Secretário que colocasse ali o relógio em 0, porque ainda não falou nenhum membro do PSD e, portanto... Ok? Falou o Sr. Presidente da Junta de São Pedro de Arcos, acho que ainda é do Grupo Parlamentar Municipal do PSD. É contabilizado também? Sr. Presidente da Junta, está bem. Boa noite a não ser que já não seja do PSD, mas ainda não foi comunicado à mesa. Não. Queria felicitar a Câmara também pela recuperação deste espaço e que ele permita também dinamizar um bocado esta zona da vila, que com o encerramento de alguns serviços públicos nos últimos anos ficou muito debilitada. Penso que a Câmara, portanto, terá a preocupação de dinamizar o espaço também. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, membros do Executivo, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Faz agora um ano que o PSD de Ponte Lima questionou a Câmara Municipal sobre a celebração de um protocolo com a cooperativa Lima Terrai, de cedência a título gratuito do espaço denominado Cadeia das Mulheres. Na altura, o PSD considerou que o referido protocolo ponha em causa a franca concorrência e a igualdade de tratamento entre os diversos agentes económicos. Situação que motivou também o descontentamento de vários comerciantes, empresários e produtores de vinho limianos. A posição do nosso partido foi criticada pelos responsáveis do município, mas o tempo veio dar razão à intervenção que realizamos em prol da transparência e igualdade de oportunidades que deve estar presente na gestão dos bens públicos. Ao fim de um ano, a Câmara Municipal decidiu proceder à abertura de concurso público para o arrendamento do edifício Cadeia das Mulheres para a instalação da loja rural, dando assim a possibilidade a todos os limianos de apresentar candidaturas. Ficamos satisfeitos com esta mudança, mas não podemos deixar de lamentar que situações menos claras e de favorecimento continuem a ocorrer. Brevemente estarão disponíveis mais 2 espaços municipais, nomeadamente o edifício Clara Penha e a Casa dos Barbosa Aranha, que serão afetos à promoção dos produtos locais. Esperamos que não se cometa o mesmo erro, o PSD estará atento e, se encontrar sinais de favorecimento, não hesitará em denunciar publicamente e levar o assunto às instâncias competentes. Muito obrigado, Manuel Barros. A palavra para Aníbal Amorim, a seguir João Castro. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, caros colegas, membros eleitos, grandíssimo público, Srs. Jornalistas. Antes de começar a minha intervenção propriamente dita, queria felicitar o município pela recuperação deste espaço que muito dignifica Ponte Lima. No última reunião do Executivo Municipal, a propósito das obras de requalificação da Avenida António Feijó, mais propriamente devido às rotundas implantadas nessa via e por dificuldades de manobra, foi aprovada uma proposta no sentido de obrigar tratores e veículos pesados com semi-reboques a circularem da Rua Conde de Bertianes em direção à Rua do Arrabal. Isto é,
a circulação dos veículos referidos de e para a adega ser sempre realizada utilizando a ponte de Crasto. E é precisamente sobre o péssimo estado de conservação em que se encontra as vias adjacentes à ponte de Crasto e passeios pedonais que desejamos questionar o Executivo Municipal de Ponte Lima. Esta situação lamentável já existe há vários anos e está a agravar-se dia a dia, particularmente em dias de mau tempo, colocando em perigo a segurança dos utentes da via, veículos e peões. Todos sabemos que o Sr. Presidente da Câmara referiu anteriormente perante esta Assembleia que a Rua Conde Bertianes não seria intervencionada a breve prazo, pelo que não se integraria no pacote de arruamentos a serem alvo de beneficiação. Todos sabemos que esta via é um dos mais importantes arruamentos da vila, já que serve o Hospital Distrital, o Serviço de Finanças, a PAMOL, a Adega Cooperativa, a Universidade Fernando Pessoa e outros estabelecimentos comerciais e de serviços. Todos sabemos que os peões que têm necessidade de percorrer esta via diariamente por existência e na existência de passeios pedonais em grande parte da via estão sistematicamente expostos ao perigo de atropelamentos pelos veículos automóveis que aí circulam em grande número. Todos sabemos que o estado de piso é muito irregular e o desgaste sofrido pelo paralelo coloca em perigo as viaturas que percorrem, em especial as ambulâncias que transportam doentes. Todos sabemos que nos dias que correm, por razões diversas e por motivos óbvios, já não se justifica a localização da adega cooperativa na zona central da vila. Neste contexto, os representantes do Partido Socialista, nesta Assembleia Municipal, solicitam ao Sr. Presidente da Câmara que esclareça o seguinte: quais as razões pelas que ainda não foi feita uma intervenção nas zonas limites à Ponte de Crasto? Por que razão não é feita uma intervenção urbanística na Rua de Conde Bertianes, quando é um dos arruamentos que mais necessita de ser intervencionados? Eu aconselhava o Sr. Presidente da Câmara e os responsáveis a fazerem uma caminhada na Rua Conde Bertianes, que talvez se chegue à conclusão que aquilo merece uma intervenção o mais rápido possível. Para quando uma nova localização para a prestigiada adega cooperativa de Ponte Lima, o município não ajuda a resolver este problema, porque será que não merece? Não esteve já projetada um outro terreno situado na Vila de Arcozelo? Terminava também, enquadrado nesta preocupação dos membros eleitos pelo Partido Socialista, também lastimava a degradação que tem o piso do loteamento J. Alves em Crasto, que é um dos loteamentos mais antigos das redondezas de Ponte Lima e está em péssimo estado. Obrigado. Obrigado, Aníbal Amorim. João Castro, a seguir, Filipe Lima. Sr. Presidente, Senhora e Senhor Secretário, Sr. Presidente de Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, caros companheiros, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores, naturalmente saudar o município pela excelência desta casa e esperar que a sociedade civil saiba usufruir e tirar partido deste excelente espaço. A minha intervenção, e porque somos, cada um de nós, veículos e fazedores de opinião e temos responsabilidades na sociedade enquanto membros eleitos, em função disso impunha-se alguns esclarecimentos relativamente. E eu antes de mais queria dizer que isto não é nenhuma guerra pessoal, nem particular, mas é uma tentativa de repor a verdade nas coisas. Há 2 ou 3 semanas atrás, o Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de Ponte Lima deu entrevista a 2 jornais, para além de ser distribuído um comunicado do partido, em que basicamente Manuel Barros, e eu vou ler, dizia que Manuel Barros dá o exemplo dos concelhos de Arcos de Valdevez, que tem grandes polos industriais, para referir que Ponte Lima ficou para trás. Isto tem a ver com um trabalho feito pela Universidade da Beira Interior,
relativamente à qualidade de vida nos diversos concelhos do país. Eu queria dizer, começando exatamente pelos Arcos de Valdevez, que o Manuel Barros tanto gosta de dar como exemplo, que exatamente no estudo de 2007 ficou na posição 245, enquanto Ponte Lima estava na posição 195, e depois em 2009 ocupava o lugar 274, Arcos de Valdevez, e Ponte de Lima 259. Naturalmente, quer um, quer outro, não são lugares que possamos tirar mas daqui relações positivas. O certo é que entre os dois concelhos, Arcos de Valdevez, que tantas vezes é usado como exemplo, ficou atrás de Ponte de Lima. Depois, relativamente ao comunicado, em que é insuspeita, diz o comunicado, é insuspeita Universidade da Beira Interior, e eu queria trazer aqui a público alguns dados relativamente a esse trabalho, e que são os seguintes. No trabalho realizado no ano de 2009, e está aqui, portanto, pode ser consultado, pode ser visto, a maioria, se não todos os dados, foram retirados do ano de 2006. Eu pergunto como é que uma universidade, como é que alguém que quer fazer um trabalho sério, datado de 2009, atualizado naturalmente, retira informação. Por exemplo, equipamentos de comunicação, estação e postos de correio para 1000 habitantes de 2006, postos telefónicos por 1000 habitantes de 2006, equipamentos culturais, número de recintos culturais por 1000 habitantes, galerias de arte, museus, tudo relativo a 2006, equipamentos de saúde, centros de saúde e suas extensões, centros de saúde por 1000 habitantes, 2006, farmácias por 1000 habitantes, 2006, enfermeiros ao serviço dos centros de saúde, médicos ao serviço do centro de saúde, 2006, equipamentos educativos, estabelecimentos de ensino pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e terceiro e secundário, 2006, população servida por sistemas de abastecimento de água, 2006, drenagem de águas residuais e tratamento de águas residuais, 2006. No que concerne às condições sociais, cultura e lazer, despesas totais em cultura das câmaras municipais, 2006, despesas totais em jogos e desportos das câmaras municipais, 2006. Taxa de retenção de existência no ensino básico, 2006, taxa de pré-escolarização, 2006, população, taxas de natalidade, mortalidade, envelhecimento e potencialidade, tudo relativo a 2006. Saúde, taxa quinquenal de mortalidade infantil 2002-2006. Segurança, percentagem de crimes contra o património 2006, crimes contra as pessoas 2006, veículos e veículos motorizados 2006, furtos, condução de veículos com taxa de igual ou superior a 1.2 2006, enfim, todos os dados são relativos a 2006, à exceção, por exemplo, despesas das câmaras municipais em outras atividades de proteção ambiental 2005. Para além destes dados relativos a 2005, gostava de trazer aqui também o seguinte. Os presidentes das câmaras de Baião, Amarante e Lousada exigem à Universidade da Beira Interior uma retratação pública por causa do estudo sobre o desenvolvimento em que coloca aqueles municípios entre os 30 piores do país. Em declarações à Lusa, o presidente de Baião, José Luís Carneiro, adiantou que se o pedido público de desculpas da Universidade da Beira Interior não for efetuado às 3 autarquias do Distrito do Porto, avançarão para as instâncias competentes para defender o bom nome e o prestígio dos municípios. Dizendo que há 2 anos teve o cuidado de alertar os responsáveis pela elaboração deste estudo de que se estavam a basear em dados desatualizados, noutros casos não confirmados e num vazio que existe no próprio site do Instituto Nacional de Estatística. Não é um trabalho rigoroso, sério, científico e académico, disse o Presidente. Dando o exemplo do seu Conselho, o autarca aponta alguns exemplos que considera ridículos, como o facto de no site do INE, em 2011, Baião não ter qualquer unidade hoteleira, quando na realidade tem um hotel de 4 estrelas e 25 unidades de turismo rural. O responsável refere ainda que em 2009, no mesmo site, não consta nenhuma estação de tratamento de esgotos no Conselho, quando este já tinha 5 a funcionar. Carneiro diz, por isso, ter provas factuais que mostram que os responsáveis da Universidade da Beira Interior que estão a desenvolver este estudo não têm em consideração as recomendações da União Europeia. O autarca lamenta que concelhos industrializados do Distrito do Porto, como o Amarante e Lousada, que estão entre os melhores do país em termos de equipamentos e infraestruturas, também tenham sido colocados nos últimos lugares
da classificação nacional. Uma outra nota da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa, na sequência da recente divulgação publicada de um documento por parte do pertenço estudo sobre a qualidade de vida nos municípios portugueses, elaborados pelo Observatório para o Desenvolvimento Económico e Social da Universidade da Beira Interior, teve o Conselho Executivo da Comunidade Internacional de Tâmega e Sousa a oportunidade de analisar na sua última reunião o citado documento, dada a estupefacção e indignação causada aos autarcas e aos munícipes dos concelhos deste território perante a falta de rigor científico e a ligeireza na divulgação dos seus resultados. Esta mesma leitura é partilhada pela comunidade académica da região, como se ilustra pelo parecer elaborado pelo Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, tendo o seu teor sido subscrito unanimemente por este Conselho Executivo. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa é atualmente a maior comunidade intermunicipal do país, em termos populacionais, a seguir às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com um dinamismo demográfico, económico e cultural que tem requerido nos tempos mais recentes um esforço de mobilização e de explotamento de políticas públicas de investimento nos territórios por parte das 12 autarquias que a constituem, tendo em vista a promoção do crescimento integrado, sustentável e da coesão social e económica dos seus 530 mil habitantes. Considerando a falta de rigor e a ligeireza que denota a divulgação de tal estudo e que belisca a dignidade e honorabilidade dos municípios desta região, dos seus autarcas e respectivas populações, o Conselho Executivo da CIM oficiou já o reitor da Universidade da Beira Interior desta tomada de posição, exigindo uma retratação pública por parte dos autores deste citado estudo, reservando-se a adoção de outras medidas ao seu dispor para que seja reposta a verdade dos factos e seja a região ressarcida do dano causado. Posto isto, e não fui eu que escrevi, eu recolhi a informação, eu gostava que as pessoas se debruçassem sobre as notícias vindas a público relativamente ao Conselho de Ponte de Lima e daí tirassem as devidas ilações. Disse. Muito obrigado. Obrigado, João Castro. Filipe Lima, a seguir, Nuno Matos. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, caro Presidente do Município, Srs. Vereadores, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. A minha intervenção tem a ver com o que o Sr. Presidente da Assembleia referiu há pouco, devido à não gravação da última Assembleia do passado dia 22 de dezembro. Tivemos conhecimento dessa situação na reunião de líderes, que ocorreu com as várias bancadas, e que para nós, depois PSD, na reunião que fazemos sempre que antecede esta Assembleia Municipal, todos os membros da Assembleia verificamos que foi uma situação que, a nosso entender, que não vamos acusar ninguém, é uma situação que não deve voltar a acontecer, porque na última Assembleia, como em todas, tivemos intervenções muito importantes, muitas pessoas que não entregaram documentação de apoio e que essas intervenções, como no assunto das atividades de enriquecimento curricular, que não vão ficar registadas em lado algum. E tivemos aqui muitas intervenções de fundo, de pessoas muito importantes e que realmente, bem como as respostas do Sr. Presidente da Câmara, e que no futuro não sabemos quais são essas respostas. E acho que é uma situação que não deve acontecer no futuro. Não estamos a apontar causas a pessoas, portanto, é ao equipamento que temos que colocar as culpas, mas que não volte a acontecer. Portanto, o que o PSD e a prática, e isso vou perguntar ao Sr. Presidente se pode ser, nós no final de cada Assembleia Municipal, os membros eleitos da bancada do PSD fazem sempre um resumo da Assembleia Municipal com as suas intervenções, bem como as respostas que o Sr. Presidente da Câmara dá nessa Assembleia aos membros do PSD. E, portanto, para que fique registado hoje o que se passou na Assembleia passada, porque não temos outra forma de eu dizer, vou ler um pequeno resumo, é um resumo, portanto não é toda a intervenção, dos vários membros que interviram na última Assembleia. Vou também falar um bocadinho da resposta do Sr. Presidente da Câmara. Se eu disser alguma mentira, faça o favor de dizer, porque fazemos questão que essa situação fique registada. No período antes da ordem do dia, foi questionado pelo membro Filipe Lima, o Sr. Presidente de Câmara, sobre o futuro da Pousada de Juventude de Ponte Lima, uma vez que pairam no ar diferentes possibilidades. Gestão partilhada entre Câmara e Estado, privatização ou entregue da gestão ao município, onde o Sr. Presidente da Câmara respondeu que foi informado pela Mobi Jovem que a Pousada da Juventude encerraria entre 15 de dezembro e 31 de março
E uma vez que se trata de um edifício de raiz municipal, foi solicitada uma reunião com a Movi Jovem que se realizará em janeiro para decidir o futuro da pousada, sendo certo que o município, palavras do Sr. Presidente, quer cumprir o contrato em vigor até 31 de março. Seguidamente foi apresentada e discutida a proposta da CDU, proposta de recomendação sobre as atividades de enriquecimento curricular, pretendendo-se várias reformulações, principalmente a nível concursal para os docentes. Interveio pela bancada do PSD o membro Nuno Matos, que, tal como os outros membros eleitos, frisou o panorama positivo em Ponte Lima no que se refere ao tema, sendo que as AECs em Ponte Lima, ao contrário de outros municípios, se iniciam no mesmo dia que o ano letivo. A preocupação de todos deverá ser a possibilidade de as mesmas acabarem no próximo ano. Sendo assim, a bancada do PSD votou favoravelmente à proposta. No mesmo ponto, o membro eleito Paulo Moraes assinalou que vários dos intervenientes no tema se mostraram como representantes de parceiros do município na questão, devendo os mesmos abster-se de discutir e mesmo votar a proposta, uma vez que foram eleitos por todos os munícipes e não para defenderem interesses pessoais. No que respeita ao ponto do plano de atividades de orçamento, a intervenção do Presidente da Comissão Política, o engenheiro Manuel Barros, não vou ler porque ele entregou o documento 7 como está na ata. Para terminar, no tema do regulamento Centro Convida, uma medida de apoio ao arrendamento jovem nas habitações do Centro Histórico de Ponte Lima, Filipe Lima elogiou o documento por se tratar de estar bem elaborado e ser importante para os jovens limianos, sendo um documento baseado no programa Porta 65. Questionou igualmente nesse ponto o Presidente do município sobre o valor orçamentado para o projeto, tendo o seu Presidente do município respondido que o valor é de 30 mil euros. Portanto, é para ficar registadas as nossas intervenções, porque não há outra forma delas ficarem no futuro. Vou deixar essa documentação e queria só chamar a atenção relativamente à ata, no ponto do regulamento Centro Convida e na lei dos compromissos, o Filipe Lima também interveio como a membro eleito Fátima Grandarella e que na ata não estava, e foi isso que há bocado estivemos a conversar, mas é só para ficar registado. Muito obrigado, Filipe Lima. A palavra para Nuno Matos e depois, no final, darei uma nota de explicação. Nuno Matos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros membros desta Assembleia. O espaço em que nos encontramos, o antigo Cinema Rio Lima, foi durante anos a única sala de cinema de Ponte Lima. Nesta sala foi feita cultura cinéfila. Muitos dos presentes recordar-se-ão desses tempos. Recordar-se-ão do primeiro filme que aqui viram, da experiência de ter no seu concelho uma sala que despertava a inveja dos grandes centros urbanos. Mas não só os filmes marcaram as recordações desta sala. Mais uma vez olho para esta Assembleia e vejo membros que certamente recordar-se-ão das horas passadas aqui, a discutir, a debater, a decidir o futuro do nosso concelho, o futuro de Ponte Lima. Quem não se lembra das sessões da Assembleia Municipal realizadas neste espaço, tendo como presidente da mesa um membro eleito pelo PSD, professor Dr. Salvador Trigo. Pouco tempo depois esta sala fechou, voltou a abrir brevemente, voltando a encerrar para assim permanecer durante anos. Este agora auditório está inserido num espaço comercial que outrora foi exemplo de dinamismo comercial, um espaço onde todos queriam uma loja. O tempo associado à política municipal de deslocar os serviços desta zona, deu os seus frutos, ditando um longo período de decadência. Várias vezes escrevi na comunicação social acerca da necessidade de revitalizar e reinventar este espaço. Quando o município deu a conhecer a sua vontade de construir um edifício para albergar um auditório, escrevi que seria melhor aplicar uma ínfima parte do orçamento desse auditório para renovar o espaço do antigo Cinema Rio Lima. Eis-nos num renovado espaço, revitalizado, transformado num verdadeiro auditório, preparado para receber os mais variados eventos culturais, sociais e educativos. O que fazer agora?
agora será necessário que este espaço, de tantas memórias, volte a ganhar um lugar na vida cultural de Ponte Lima. Tenho esperança que assim seja. Basta para isso que os responsáveis, estes e os que vão sair das próximas eleições, assim o queiram. Obrigado, Nuno Matos. Manuel Barros faz um pedido para a defesa da honra. É para reagir à defesa da honra sobre? Faz favor, tem a palavra. Caro João Castro, portanto, o estudo que deu origem à intervenção do PSD de Ponte Lima é um estudo que, para nós, partido, merece total credibilidade. Foi feito por uma universidade conceituada e por investigadores também conceituados. Que eu tenha conhecimento, a Câmara Municipal de Ponte Lima não se associou aos outros municípios que colocaram em causa este estudo. Portanto, eu desde já lançava o desafio à Câmara Municipal de Ponte Lima para associar-se a outros municípios e contestar a credibilidade do estudo. Números são números, não foram inventados pelo partido. Já agora queria dizer que o Instituto Nacional de Estatística também teve uma participação bastante ativa no fornecimento de dados para a elaboração deste estudo e que eu saiba, o Instituto Nacional de Estatística é uma instituição muito credível no nosso país e no estrangeiro também. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, sobre a questão que foi levantada pelo Filipe Lima, enfim, não há aqui que atribuir culpas a não ser o equipamento ter avariado e que, entretanto, já foi substituído, como eu disse há bocadinho. Esperemos que não volte a acontecer, evidentemente, não é da nossa vontade. Na ata que aprovámos há bocadinho, quem entregou a documentação por escrito ficou a pensa. Vamos fazer a correção da ata relativamente aos 2 pontos que o Filipe aqui referiu, onde na própria ata não consta que ele que fez intervenção em 2 pontos e será assim feito. Relativamente à declaração que aqui apresentou, será apensa à ata desta reunião para que possa ser consultada e, evidentemente, tudo o que aqui está a ser devidamente escrutinado por quem fizer levantamento sobre os trabalhos desta Assembleia Municipal, como, obviamente, todos nós queremos que ela seja o mais transparente possível, mas como sabeis, e uma ata não é um diário de sessão, é o que de essencial se passa na Assembleia, portanto é isso que nós fazemos constar da ata, não é propriamente um diário de sessão. Sr. Presidente da Câmara tem a palavra para dar as explicações que aqui lhe foram solicitadas. Muito boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, Sr. Secretário, caros colegas do Executivo, senhoras e senhores Presidentes de Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal, Comunicação Social e o público que está lá na segunda fila. Eu começava exatamente porque foi transversal a praticamente todas as intervenções relativamente ao espaço que hoje aqui acabamos de observar. Naturalmente que é um espaço, como foi dito e bem, que diz muito a Ponte Lima e que o município achou que o deveria requalificar exatamente para permitir que se façam aqui um conjunto de iniciativas, não apenas promovidas pelo município, mas promovidas por a sociedade civil, quer sejam de Ponte Lima, quer não sejam de Ponte Lima. E, por conseguinte, este é um espaço que pode e deve ser dinamizado pelo município, mas é seguramente um espaço que estará disponível exatamente para aqueles que queiram usufruir deste mesmo espaço, desde que, naturalmente, se enquadram no regulamento de utilização. É exatamente essa a estratégia que o município tem adotado, é de requalificar também o existente. Era efetivamente uma pena que este espaço que fazia falta a Ponte Lima
estivesse fechado, porque é efetivamente um espaço de qualidade, é um espaço que tem uma capacidade que não tínhamos noutro espaço, enfim, com estas características, e obviamente que quando o município decidiu requalificar este espaço, tinha também como objetivo dinamizar esta área comercial da Vila de Ponte Lima e, portanto, o que todos nós desejamos é que efetivamente possa cumprir a sua função e que seja, como todos hoje reconhecemos aqui, um espaço que dignifique o Concelho de Ponte Lima. Começando por dar resposta ao Sr. Presidente da Junta de São Pedro de Arcos, naturalmente congratularmos todos com a possibilidade de requalificarmos um espaço muito importante, não só para a freguesia de São Pedro de Arcos, mas também para o Concelho de Ponte Lima. Como sabem, uma das nossas estratégias de desenvolvimento é requalificar aquilo que é o nosso património. O nosso património construído, como é o caso dos quartéis Santa Justa e património cultural, religioso, e também o nosso património ambiental e paisagístico. Era um anseio legítimo da população e era também um objetivo do Executivo Municipal. Naturalmente, como em tudo na vida, os objetivos concretizam-se quando há possibilidades de se concretizarem. E foi, efetivamente, uma grande luta que tivemos ao longo destes anos para conseguir o respectivo financiamento. Felizmente que o conseguimos no âmbito de uma candidatura no ONU 2, designada por Prosseguindo, que nos irá financiar este investimento em 85%. É um investimento que está estimado em 350 mil euros e que, como foi dito pelo Sr. Presidente da Junta, a Câmara deliberou aprovar a abertura de concurso público, programa de concurso e caderno de encargos e, portanto, como se deve fazer na política e não só, cumprimos mais um objetivo de requalificação do nosso património dentro da estratégia que nós montamos para este tipo de territórios de baixa densidade, como é o caso deste, inserido entre a área de paisagem protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos e a Serra de Arga, e um conjunto também de equipamentos que estamos ali a concluir, outros já estão concluídos, como é o caso do Bike Park Ponte Lima, que é já hoje um enorme sucesso no nosso concelho, como é o caso da recuperação da aldeia do Cerquido, portanto, um conjunto de projetos que não são montados de uma forma isolada, são montados dentro de uma estratégia que naturalmente irá valorizar aquele território e naturalmente o Concelho de Ponte Lima e, portanto, como disse bem o Sr. Presidente da Junta, o sonho tornou-se realidade, mas é preciso que se diga que a realidade constrói-se com o nosso trabalho, porque senão, se não for exatamente com esse trabalho, não passam dos sonhos. O Acácio Pimenta falou daqui de uma questão muito importante para a autarquia, para os munícipes e, naturalmente, também para o país. Aliás, tivemos ontem, os 10 municípios, uma reunião com o Conselho de Administração das Águas de Portugal, onde procuramos exatamente explicar às Águas de Portugal o quanto esta questão nos preocupa. E quero dizer-lhe que grande parte dos municípios não estão de acordo com a privatização das águas. Aliás, foi dito também pelo Conselho de Administração que o objetivo do Governo não é privatizar,
o objetivo do Governo é concessionar o que é um pouco diferente da privatização. Mas o que nos deve animar daquilo que é o nosso trabalho, numa questão tão importante como a água, como a recolha dos resíduos sólidos urbanos e como a recolha dos efluentes, é saber exatamente os impactos que qualquer intervenção que se faça neste sector possa ter no consumidor final, nomeadamente naquilo que é a tarifa. E, portanto, o que eu vos quero dizer é que o município de Ponte Lima, conjuntamente com os restantes 9 municípios da comunidade intermunicipal do Alto Minho, tudo farão para que exatamente os munícipes não vejam acrescidos substancialmente aquilo que é a tarifa da água e do saneamento, exatamente porque nós estamos num território com características muito específicas, muito diferentes de territórios mais urbanos e, portanto, tem que haver aqui, por parte das Águas de Portugal e por parte da tutela, um conjunto de preocupações que, naturalmente, sejam a favor daquilo que é a nossa população. E, obviamente, que essa questão que falou da perda do controle daquilo que é a água, daquilo que é o serviço prestado do ponto de vista do saneamento, são questões que terão que ser salvaguardadas, para além de outras, tão ou mais importantes que essas, no âmbito de uns contratos que foram assinados, quer no ano de 2000, quer já no ano de 2011, que têm que ser devidamente salvaguardados, para além de que é importante fazer uma diferenciação entre aquilo que é o sistema em alta e aquilo que é o sistema em baixa. Há uma questão que eu quero aqui deixar perfeitamente clara. Qualquer que seja o futuro relativamente a esta problemática da água, do saneamento e da recolha dos resíduos sólidos urbanos, nenhum funcionário do município de Ponte Lima deixará de ficar com o seu posto de trabalho perfeitamente assegurado. Para concluir, queria dizer aqui à Assembleia que esta é efetivamente uma matéria muito importante, esta é efetivamente uma matéria que nos preocupa e que nas entidades que tutelam este sector, tudo faremos para que a qualidade dos serviços prestados aos munícipes seja aquela que se enquadra dentro das recomendações do ERSAR e tudo faremos para que os munícipes de Ponte Lima não sejam prejudicados no que à tarifa diz respeito. Relativamente ao Manuel Barros, enfim, ele vem aqui falar do protocolo com a linha térrea relativamente à cadeia das mulheres. Meu caro amigo Manuel Barros, quero dizer-lhe que, tal como afirmámos aqui há cerca de um ano, o protocolo com a cooperativa tinha exatamente um ano. E, no final do ano, aqui estamos para ver qual é o melhor procedimento relativamente àquele espaço, em consonância com aquilo que foi também a vontade da instituição que atualmente gera o espaço. Mas quero dizer-lhe que, contra aquilo que era a ideia dos profetas da desgraça, que foi um espaço que cumpriu exatamente aquilo que era o seu objetivo essencial, a promoção e a divulgação dos nossos produtos de qualidade. E há aqui uma questão que foi dita pelo Manuel Barros e que, naturalmente, eu não posso concordar, que é a questão da transparência do processo. Meu caro amigo, o protocolo que foi estabelecido com a cooperativa foi exatamente dentro
dessa mesma transparência e eu quero perguntar-lhe onde é que o senhor acha que houve favorecimento e porque é que o senhor, achando que havia favorecimento, não indicou a quem direito exatamente esse mesmo favorecimento. Eu sei porque não o fez, mas porque é que o não fez? Porque é que durante este ano, em que havia um protocolo que foi aprovado pela Câmara Municipal e que foi dado conhecimento à Assembleia Municipal dentro daquilo de que aqui falámos, porque é que o meu amigo Manuel Barros não foi exatamente a quem direito dizer, meus caros amigos, aqui houve favorecimento neste processo. Eu queria exatamente que procurasse esclarecer a Assembleia relativamente a essa matéria. Tal como vem aqui dizer, espero que não haja favorecimento e espero que haja transparência relativamente a duas infraestruturas que naturalmente irão também cumprir a sua função a favor daquilo que é a valorização dos recursos endógenos do Concelho de Ponte Lima, que é a Clara Penha e a Casa dos Barbosa Aranha. Relativamente ao Aníbal Amorim, quero dizer-lhe que falou aqui numa questão que nos tem preocupado sobremaneira, que diz respeito exatamente à Ponte de Crasto e aos muros que estão perto da Ponte de Crasto. Já alertámos as estradas de Portugal para uma situação que pode rapidamente ser complicada, apesar de reconhecermos que é uma infraestrutura que a tutela são as estradas de Portugal, o município, inclusivamente, já mostrou disponibilidade para colaborar com as estradas de Portugal com vista à resolução urgente dessa situação que naturalmente nos preocupa a todos e que muitos de nós lá passa todos os dias. Relativamente àquilo que aqui foi dito, que são os seus objetivos e os seus desejos, são exatamente os nossos objetivos e os nossos desejos. Mas, como em tudo na vida, na sua e na minha, e naquilo que é a causa pública, existem prioridades, existem objetivos, e eles irão, um dia destes, ser concretizados. E é exatamente por isso que os serviços técnicos do município estão a elaborar esses dois projetos que referiu, a requalificação da Rua Conde de Berteandos e também o loteamento J. Alves, sendo certo que o loteamento J. Alves, para além da repavimentação que está efetivamente em mau estado, tem que sofrer uma outra intervenção tão ou mais importante que a repavimentação, que é a rede de saneamento público nessa zona. Relativamente à deslocalização da adega cooperativa de Ponte Lima, o que eu lhe posso aqui dizer, não querendo entrar em seara alheia, é que não faz parte dos objetivos da atual direção da adega cooperativa e, portanto, temos que respeitar essa posição, mas no município, se um dia destes essa decisão for alterada, cá estará para fazer essa avaliação. O João Castro falou do tal estudo da Universidade da Beira Interior. Como sabem, eu tenho tido aqui uma postura de bom senso, penso eu, relativamente aos estudos. Porque eu também tenho ali naquela pasta um conjunto de estudos que dizem que Ponte Lima é o primeiro na região norte no índice e ambiente de qualidade de vida e que é o quinto a nível nacional. E tenho um estudo também da Universidade do Minho que diz que Ponte Lima está nos 5 primeiros em termos de empreendedorismo, quer seja do ponto de vista das infraestruturas, da rede de saneamento, da rede de água, da rede viária, que diz que estamos nos 5 melhores em termos de equipamentos esportivos, equipamentos culturais, que somos dos municípios que melhor aproveita os recursos financeiros no âmbito do CREN. Estão ali, naquela pasta, posso cedê-los.
E, portanto, como disse bem o Manuel Barros, estudos são estudos. Mas eu, pela primeira vez, vou ter que dizer aqui que este estudo, para além, enfim, de vários colegas meus terem questionado diretamente a Universidade da Beira Interior, é que este estudo não tem, efetivamente, credibilidade. Não pode ter credibilidade por um conjunto de indicadores que o João Castro fez o favor de apresentar, mas para os quais eu também vou dar o meu contributo para reflexão. E todos aqueles que aqui estão, neste auditório Rio Lima, conhecem minimamente o país. E o que é triste é que alguém de Ponte Lima venha alimentar um estudo que não tem qualquer credibilidade e que deveria questionar o próprio estudo. Porque eu li o estudo por alto e podemos entrar aqui num conjunto de indicadores que não são para rir, que são sérios. Porque mais importante do que até contestar o estudo à Universidade da Beira Interior é o nosso trabalho, o trabalho do Executivo e de todos aqueles que aqui estão e aquilo que está à vista. Porque comecemos pela educação. Na educação, sabem o que é que o estudo fala? Em números de estabelecimento, o que significa que um concelho que não tivesse feito o trabalho que nós fizemos, de ter hoje concluído em 2013 os centros educativos do melhor que há no país, naturalmente que esse concelho, neste estudo, está à frente de Ponte Lima. Em equipamentos de saúde, tenho ali a minha vereadora, que por acaso é da área de saúde, mas comparemos com os outros concelhos do distrito, porque eu não caio na tentação de falar nos outros concelhos, porque me merecem naturalmente todo o meu e o nosso respeito. Então nós temos a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, com urgência, com um conjunto de valências que provavelmente não seriam aquelas que nós desejaríamos, mas temos uma extensão de 3 extensões de saúde, as designações às vezes não são as mais corretas, em Refoios, em Freixo, em São Martinho da Gandra, um centro de saúde, mais uma extensão em Moreira, em Vitorino de Piães, em Fontão, equipamentos culturais. Vejam o que está ao vosso lado. Há algum concelho que tenha o nível e o número de equipamentos culturais que nós temos? A questão desportiva. Há algum concelho ao nosso lado vai ficar com 15 pavilhões de ginásticos como nós temos, como vamos ficar durante o ano 2013? Todos os nossos centros educativos ficam equipados com pavilhões ginásticos. Do ponto de vista do equipamento social, daquilo que é o nosso empreendedorismo, porque há aqui uma questão que eu quero aqui ressalvar. Naturalmente que quando no item das condições sociais fala que o estudo é analisado do ponto de vista das despesas do ambiente, das despesas com os resíduos urbanos, com as despesas na biodiversidade e da paisagem, com as despesas na cultura e no desporto. Bom, mas esse é o problema do país, é que despesa há muita, mas é que despesa não significa eficácia. Analisar um estudo pelas despesas é naturalmente dar privilégio aos concelhos que são exatamente despesistas e em detrimento dos concelhos que têm rigor orçamental. Escolas, ensino. Conhecem algum concelho no nosso distrito que tenha a rede de ensino que nós temos, desde o pré-escolar, do primeiro ciclo, das EBs 2-3, da secundária, das escolas profissionais, do ensino superior público, do ensino superior privado com a Fernando Pessoa e com a Universidade Aberta? Quero-vos dizer também de que, se este estudo fosse efetivamente rigoroso, não estaríamos neste lugar, porque eu já tive a oportunidade de dizer, o Concelho de Ponte Lima
fruto do trabalho que foi feito ao nível da educação, é o primeiro do distrito, relativamente do que diz respeito à menor taxa de retenção e de desistência do ensino básico, e é aquele que tem uma maior taxa de conclusão relativamente ao ensino secundário. É o concelho do distrito que tem uma menor taxa de criminalidade. Tenho ali os dados. Estamos entre o primeiro e o segundo lugar. Somos o concelho do país que, no último censo, teve o maior acréscimo relativamente ao número de edifícios, 17%. E fomos aquele que, no último censo, teve um maior acréscimo relativamente aos alojamentos. Somos o segundo concelho do distrito, para compararmos com aquilo que nós melhor conhecemos, relativamente ao número de empresas, como não poderia deixar de ser. Relativamente ao lucro tributável, quer seja superior a 150 mil euros, quer seja inferior a 150 mil euros. Somos o concelho mais jovem do distrito. Nós temos uma taxa bruta de natalidade de 8,4 mil, quando a média do Minho Lima é de 7,4. Estes são números, são dados concretos e não vale a pena acenar com a cabeça que não, porque são os nossos olhos que veem. Não são estudos da Universidade da Beira Interior, são os nossos olhos que veem. Bom, e quem não quer ver, contra isso é que realmente é difícil apresentar argumentos. Portanto, mais importante que os estudos é efetivamente o nosso trabalho e a concretização dos nossos objetivos, porque vale a pena realmente ver o estudo. Eu até não foi pelo estudo, fiquei curioso em ver aqui, enfim, o ranking dos municípios portugueses. E só não faço a comparação aqui na Assembleia, porque o trabalho dos 308 presidentes de Câmara do país me merecem o maior respeito. E provavelmente, se não conseguem desenvolver melhor o seu concelho, é porque não o podem fazer. E só por isso é que eu não faço a comparação aqui na Assembleia Municipal relativamente ao ranking. Mas quem estiver com muita curiosidade de ver o estudo e de ver o ranking, eu terei muito gosto em disponibilizá-lo e depois ter uma conversa séria e honesta de quem efetivamente gosta de Ponte Lima e que naturalmente deve ter enfim, relativamente ao estudo, ser rigoroso na sua interpretação, retirar os dados que deve tirar e depois retira as suas conclusões. Isso é que é, efetivamente, ser transparente. E, portanto, o Manuel Barros veio aqui defender o estudo, curiosamente. Manuel Barros, em vez de vir aqui defender o nosso concelho, vem aqui defender o estudo da Universidade da Beira Interior, para que o município de Ponte Lima também, enfim, se manifestasse publicamente relativamente ao estudo. O mais importante, meu caro amigo Manuel Barros, é o nosso trabalho. Este estudo, pela falta de credibilidade, nem merece grande consideração. Relativamente ao Filipe Lima, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal já fez o favor de explicar, naturalmente, foi um lapso. Os lapsos não se devem cometer, infelizmente, às vezes acontece. Vamos todos desejar que não volte a ocorrer. O Nuno Matos, enfim, veio aqui falar sobre este auditório Rio Lima. Só queria dar essa nota. O que fazer agora? O que fazer agora é procurar dinamizar este espaço o melhor possível. Naturalmente que não depende, repito, da dinâmica da Câmara Municipal, depende também, e muito, mas depende também, e muito também, da sociedade civil, das associações, das escolas, enfim, que queiram aqui aproveitar este espaço para dar o contributo também ao Concelho de Ponte Lima. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passarmos então ao ponto seguinte, eu propunha à Assembleia, tal como referi há pouco, que fizéssemos o voto de congratulação pela APACRA ter obtido a aprovação do caderno de
especificações para a produção e comercialização da carne de ovina com rótulo de carne minhota, e dar também um voto de louvor à Presidente da Direção da APACRA, a engenheira Teresa Moreira, pelo seu trabalho e dedicação em todo o processo que levou a esta aprovação. Perguntava quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade este voto. Passamos então ao ponto seguinte. Aqui a doutora Filomena já me informou que não houve nenhuma inscrição do público. Passamos então ao ponto número 3, período de ordem do dia. A linha A, apreciação da informação do Presidente da Câmara, bem como da situação financeira do município. Documento que foi distribuído. Creio que há intervenções sobre esta matéria. João Francisco. Registramos apenas a inscrição do membro eleito João Francisco, da CDU. João Francisco, tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, membros eleitos, comunicação social. Na informação do Sr. Presidente da Câmara é referida a participação em reuniões com a Movi Jovem e com a Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em Risco. Pousadas da Juventude. Sob o encerramento das Pousadas de Juventude, o Ministro dos Assuntos Parlamentares anunciou em agosto de 2012 a decisão da sua privatização. Em setembro, o PCP dirigiu uma pergunta ao Governo sobre o fundamento da privatização destes equipamentos, por entender colocar em causa a sua missão específica, a sua qualidade e os preços praticados. Na resposta, o Governo afirmou que estaria a avaliar pousada a pousada, tendo em vista a sua viabilidade económico-financeira, nunca esquecendo a sua função social de potenciar a mobilidade dos jovens, nacionais e estrangeiros no nosso país. Sabendo-se agora que o Governo anunciou o objetivo do encerramento de 14 pousadas de juventude, nas quais está considerada a de Ponte Lima, gostaríamos que o Sr. Presidente da Câmara desse a esta Assembleia uma informação sobre a reunião com a Movi Jovem e que perspectivas se colocam para o futuro da pousada da juventude em Ponte Lima. Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em Risco. Sobre o funcionamento desta comissão, muito se tem dito e muito mais há a dizer. Por informação da nossa representante, membro da Comissão Alargada, esta não reúne há 7 meses. Não obteve resposta ao correio eletrónico enviado ao Sr. Presidente da Comissão de Proteção a Crianças e Jovens em Risco, a solicitar esclarecimento sobre o desenrolar da situação do final do ano letivo de 2011-2012, uma vez que o descontentamento entre os membros e o Presidente era bastante grave. Indicava ruptura por parte dos representantes do Ministério da Educação, as professoras tutoras e outras organizações membros da Comissão Restrita. Assim como nós sabemos em que pé está a situação da técnica ao serviço da Comissão através de um POC, Programas Ocupacionais, iniciado em julho de 2012. Se vai manter-se em funções ou se vai ser cessada a sua permanência. A penosa e caricata situação deste modelo implementado pelo Sr. Presidente da Comissão agrava imenso o seu funcionamento e o acompanhamento dos casos que chegam às mãos dos técnicos. Ainda outra situação caricata e gravosa. O plano de atividades desta Comissão teria de ser aprovado pela Comissão Alargada no início do ano, mas até à data essa situação ainda não se verificou. Toda esta situação nos deixa a dúvida se esta é funcional ou se existe em teoria. Tal situação contribuiu para o agravamento do funcionamento da Comissão em todas as suas valências e contribuiu ainda para a progressiva degradação da situação social que transforma as crianças e os jovens no elo mais fraco e mais vulnerável de uma realidade social, marcada também pelo agravamento dos fatores de exclusão social e da pobreza. Portugal é o país da UE onde o risco da pobreza infantil é maior, em que 1 em cada 5 crianças estão expostas a este flagelo. Por isto tudo, Sr. Presidente, agradecemos que nos desse uma informação alargada das conclusões da reunião tida por Vossa Excelência a referida Comissão. E já agora, Sr. Presidente, se me pudesse fornecer o tal estudo que o senhor tem, se puder, e que o disponibilizou agora, o estudo económico, financeiro, portanto, aquele estudo que o senhor diz sempre que
que o tem em poder e nós ainda não o vimos. Se o pudesse fornecer, eu agradecia-lhe. Já não é a primeira vez, aliás. Muito obrigado. Obrigado, João Francisco. Palavra para o Sr. Presidente da Câmara para prestar os esclarecimentos. Bom, relativamente ao estudo, depende que é o da Universidade da Beira Interior. Qual estudo? Sim. Aqui? Não. Vou mostrar-lhe. O senhor pede, remete. Tem. Claro. Eu peço que não haja diálogo, já está pedido que o Sr. Presidente da Câmara faça favor de dar as informações. Sim. Bom, eu já lhe mostro o estudo. Relativamente à questão... Sim, não se preocupe. Até vou começar por aí. Sr. Presidente, começamos a responder ou Bom, não? quero procurar o estudo para Não mostrar. temos quem canta a grândula, mas arranjamos alguém que cante qualquer coisinha, não é? Bom, tenho aqui os dois estudos para depois mostrar ali ao João Gomes. Quero naturalmente dar-lhe a resposta relativamente à Mobi Jovem. Nós tivemos efetivamente uma reunião com o Presidente da Comissão Liquidatária, portanto já estão a ver a designação da Comissão, mostrando as nossas preocupações numa primeira fase relativamente ao encerramento da Mobi Jovem, que se perspectivava dentro de um período que ocorria entre 22 de dezembro e 1 de março. Essa questão ficou de todo resolvida. Naturalmente que foi-nos apresentado pelo Sr. Presidente da Comissão Liquidatária que estava a ser feito um estudo de viabilidade das pousadas de juventude, onde naturalmente se incluía a pousada de Ponte Lima. Esse estudo está feito, está a ser devidamente analisado, iremos novamente ser convocados para uma reunião com o Sr. Presidente da Comissão Liquidatária. Obviamente que há questões que têm que ser salvaguardadas, independentemente da concessão, da privatização ou não, que é o objetivo para o qual a Mobi Jovem foi construída em Ponte Lima. É preciso que se diga que nós temos aqui uma palavra a dizer, porque nós somos proprietários do imóvel e, portanto, todo e qualquer processo vai depender também do parecer do município de Ponte Lima, nomeadamente a questão do serviço prestado aos jovens, nomeadamente do ponto de vista da qualidade e do tarifário, naturalmente, que terá que ser adaptado a um público-alvo que não dispõe de grandes recursos financeiros, que são exatamente os jovens. Relativamente à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, naturalmente que não está aqui hoje o vereador Miguel Pires da Silva, que é o presidente da Comissão. Eu tenho um feedback positivo relativamente à sua intervenção na Comissão, portanto não lhe poderei exatamente responder relativamente à questão que colocou da reunião da Comissão alargada, mas posso lhe responder que relativamente à técnica que está efetivamente a prestar serviço no âmbito de um programa ocupacional, o programa ocupacional irá terminar um dia destes, estamos a avaliar a situação e daquilo que poderemos fazer relativamente a essa situação,
mas é preciso que se diga aqui, tal como já tive a oportunidade de o dizer anteriormente, que relativamente àquilo que são as nossas competências do município de Ponte Lima, no âmbito da Lei 147/99, de 1 de setembro, versão atualizada, da Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Risco, o município de Ponte Lima não tem competências diretas no que diz respeito a despesas com o pessoal. Nós achamos que haveria todo o interesse em contratar esta técnica no âmbito de um programa ocupacional, porque diz o artigo 14º, e essa tem sido uma questão recorrente, que ao município, no caso de Ponte Lima, cumpre-nos dar apoio logístico. E diz o artigo 14º, no ponto 1, as instalações e os meios materiais de apoio, nomeadamente um fundo de maneio, necessários ao funcionamento das comissões de proteção, são asseguradas pelo município. E diz mais, no ponto 2, o fundo de maneio destina-se a suportar despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação das comissões de proteção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda. E vai mais longe, já tive aqui também a oportunidade de dizer, porque essa é uma questão cultural, era bom que os técnicos que estão a representar as várias instituições considerassem que esta seria uma primeira prioridade, tal como, aliás, a lei o define. E diz no artigo 25, Estatuto dos Membros da Comissão de Proteção, no ponto 2, as funções dos membros da Comissão de Proteção, no âmbito da competência desta, têm caráter prioritário relativamente às que exercem nos respectivos serviços. E sabemos que muitas vezes, fruto, não é culpa dos técnicos que representam as várias instituições, é fruto, enfim, da orgânica de cada uma das instituições, sabemos que muitas vezes isso não acontece. Portanto, apesar de o município não ter competência direta que diz respeito a despesas com pessoal, considerou-se que era importante para o funcionamento da Comissão ter um técnico a tempo inteiro, que é o que acontece com esta técnica, que está ao abrigo de um programa ocupacional. O programa ocupacional, como sabem, tem a duração de 1 ano, teremos que fazer a avaliação para que não se perca a qualidade do serviço prestado por esta técnica. Muito obrigado, Sr. Presidente. E relativamente ao estudo, para não então estarmos aqui à espera, o membro da Assembleia, João Gomes, no final da Assembleia, vem aqui para ver o estudo. Ok? Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à discussão da linha B do ponto 3, do período de ordens do dia, discussão e votação da proposta de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, com recurso à reserva de recrutamento interna de 2 assistentes operacionais. Inscrições para este ponto. Filipe Lima. Apenas verifico Filipe Lima. Filipe Lima, tem a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente, caros colegas, só queria dizer só uma pequena coisa relativamente à última questão, que, só para ficar registado, relativamente que eu li sobre a questão da JAEX, eu disse que a votação do PSD foi favoravelmente à proposta da CDU, mas foi contra a proposta da CDU, para que fique registado. Relativamente a este ponto, sobre o recrutamento interno dos assistentes operacionais, e uma vez que temos toda a informação que nos indica que existe déficit de pessoal no agrupamento de escolas de Hercozelo, onde os recursos não são suficientes para assegurar o bom funcionamento, na opinião do PSD, é importante que este recrutamento seja feito o mais breve possível para que esse normal funcionamento decorra e votará favoravelmente esta proposta. Muito obrigado, Filipe Lima. Sr. Presidente, tem a palavra para os esclarecimentos, antes de passarmos à votação. Sr. Presidente, para os esclarecimentos e para os tais estudos que afinal já apareceram. E, portanto, está aqui o estudo que é da município, tenho aqui o resumo naturalmente, com o ranking do Índice de Ambiente e Qualidade de Vida no Norte Litoral, portanto, nos 86 municípios, em que Ponte Lima é
o 5º a nível nacional e o 1º da região norte. E depois tenho aqui o tal outro estudo, peço por lapso, indiquei a Universidade do Minho, não é Faculdade de Economia, Universidade do Porto, empreendedorismo ao nível do poder político local, quais são os municípios empreendedores em Portugal. Relativamente a esta questão, naturalmente que houve uma informação por parte da Divisão de Educação e Cultura que considerou que era importante a contratação de 2 trabalhadores no âmbito de uma adenda que iremos fazer no contrato de execução com o Ministério da Educação. Nós temos até 31 de março uma bolsa de recrutamento e, tendo em conta que respeitamos na íntegra aquilo que são as exigências atuais no âmbito da contratação de pessoal, achou-se oportuno e, tendo em conta que, inclusivamente, não haverá quaisquer aumento de despesas por parte do município, exatamente porque entrarão no âmbito da adenda ao contrato de execução, que achou-se, então, em função também daquilo que é a informação da Divisão de Educação e Cultura, fazer a contratação destes 2 assistentes operacionais por tempo determinado. Como sabem, nós temos tido, ao longo dos anos, uma grande preocupação no que diz respeito à contratação de pessoal, nomeadamente às suas despesas, e, portanto, a Assembleia, tendo em conta o presente e o passado, tem a perfeita noção de que esta é sempre uma das nossas grandes preocupações e foi exatamente por isso que, em 2012, nós reduzimos as despesas com o pessoal, calculem, em 631.572 euros. Portanto, os membros da Assembleia sabem muito bem que quando aqui vem uma proposta para proceder à contratação de pessoal é porque achamos que, efetivamente, se torna necessário, até porque temos, infelizmente, um conjunto de baixas prolongadas de alguns funcionários afetos às escolas que, obviamente, por doença, como é óbvio, que nos estão a causar alguns problemas e, portanto, estamos a respeitar exatamente aquilo que são as exigências da lei, que é muito rigorosa agora e bem nesta matéria de contratação pessoal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então à votação. Quem vote na proposta de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, com recurso à reserva de recrutamento interno dos assistentes operacionais. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, a linha C, discussão e votação da proposta de aprovação da designação do júri de recrutamento relativo ao procedimento concursal para provimento em regime de comissão de serviço de cargo de direção intermédia de 3º grau, chefe da Unidade Orgânica de Estratégia e Modernização Administrativa. Para efeitos de discussão, alguma inscrição? Pergunto. Não verifico nenhuma inscrição. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Sendo assim, está terminado a nossa Assembleia. Vamos só esperar ali que a doutora Filomena conclua a elaboração da minuta.
Filomena Quintela vai ler a minuta para depois votarmos. Pedi então só um minutinho, hoje temos uma minuta mais breve. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano 2013, nos termos da alínea B do número 1 do artigo 54 da Lei 169/99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A de 2002, de 11 de janeiro, reuniu pelas 20h30 em sessão ordinária a Assembleia Municipal de Ponte Lima, no Auditório Rio Lima, presidida pelo Dr. Abel Batista, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1, período de antes da ordem do dia. A linha A, apreciação e votação da ata da sessão anterior, foi aprovada por maioria com 4 abstenções. A linha B, leitura do expediente e informações da mesa. A secretária leu o resumo da correspondência recebida entre 23 de dezembro de 2012 e 22 de fevereiro de 2013. Foi submetido pelo Presidente da Mesa da Assembleia a apreciação de um voto de congratulação pela APACRA ter obtido a aprovação do caderno de especificações para a produção e comercialização de carne de bovino com rótulo de carne minhota. Dar também um voto de louvor à Presidente da Direção da APACRA, Engenheira Teresa Moreira, pelo seu trabalho e dedicação em todo o processo que levou a esta aprovação. O voto foi aprovado por unanimidade. A linha C, outros assuntos de interesse municipal, registaram-se várias intervenções a que o Presidente da Câmara respondeu. No ponto 2, período de intervenção do público, não se registaram intervenções. No ponto 3, período da ordem do dia, a linha A, apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, bem como da situação financeira do município, registrou-se uma intervenção a que o Presidente da Câmara respondeu. A linha B, discussão e votação da proposta de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo determinado, com recurso à reserva de recrutamento interna de 2 assistentes operacionais. Submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. Na linha C, discussão e votação da proposta de aprovação da designação do júri de recrutamento relativo ao procedimento concursal para provimento em regime de comissão de serviço de cargo de direção intermédia de 3º grau, chefe da Unidade Orgânica de Estratégia e Modernização Administrativa, foi submetida à votação e aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente minuta, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa desta Assembleia Municipal. O conteúdo da presente sessão fica registado em suporte digital. Muito obrigado, Filomena. Há alguma questão relativamente à minuta? Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está a minuta aprovada por unanimidade. Minhas senhoras e meus senhores, uma boa noite e até à sessão da Assembleia Municipal do mês de abril. Muito obrigado.